Os Vikings. Há mais de 1000 anos, estes terríveis guerreiros varreram o mundo como uma tempestade. Agora, novas descobertas desafiam o que pensávamos que sabíamos sobre eles. Nós pensamos neles como sendo bárbaros. Eles não eram bárbaros. Só tinham uma visão de mundo completamente diferente da que nós temos hoje em dia. Uma descoberta em uma ilha remota sugere que os vikings recorriam a poderes sobrenaturais em sua busca por riquezas. Eles eram hostis, violentos e destrutivos. Mas as evidências agora sugerem que durante uma crise misteriosa, eles se tornaram os salvadores. A mais dramática é a história de um rei viking chamado Ivar. Em 2020, arqueólogos encontraram os restos do porto onde ele atracou centenas de navios cheios de escravos. Ivar e seus descendentes erigiram um império no Atlântico Norte. Eles também invadiram os reinos anglo-saxões, ameaçando esmagar a incipiente nação da Inglaterra. A dinastia de Ivar mudou o curso da história. Esta é a história deles. Episódio 1. Os Estrangeiros Sombrios. Quem eram os vikings? E por que eles deixaram suas casas para atacarem e invadir terras distantes? Para responder essas perguntas, devemos seguir a trilha de volta à sua origem. Muitos vikings se originaram na Noruega e em sua cidade mais antiga, Tønsberg. Os vikings fundaram um posto comercial aqui no final do século IX. Hoje, a cidade abriga a Olsberg Viking Heritage Foundation. Para saber por que o mar, a navegação e os navios são importantes para os noruegueses, basta olhar para o mapa. Olhar para a nossa costa, olhar para todos os fiordes, todas as enseadas e todas as ilhas. E nos lembramos que as estradas são uma invenção moderna. Ao seguir um sistema de crenças que glorificava a guerra, os vikings podem ter sentido o dever de atacar as terras cristãs do outro lado do mar, a oeste. Mas eles também tinham outras motivações. A sociedade escandinava era uma hierarquia. E as possibilidades de subir nessa hierarquia eram pequenas. Ir para o exterior era ter a possibilidade de recuperar recursos para subir na escala social. E esse pode ter sido um dos motivos para correr riscos. Então, primeiro eles viajavam para ganhar o saque necessário para estabelecer status social. Se uma pessoa tivesse objetos exóticos e extravagantes, que a estabelecessem como alguém importante, se tivesse mais escravos do que o vizinho, isso a tornaria uma pessoa importante. E agora, surgiu outra possível razão para o êxodo dos vikings. Eles enfrentaram uma força poderosa e imprevisível: o clima. As informações sobre as condições meteorológicas no passado sempre foram limitadas, mas agora a ciência revela informações extraordinárias sobre a história do clima. O clima deixa vestígios que permanecem na paisagem por séculos, presos nos anéis arbóreos de antigos carvalhos. A dendrocronologia, ou datação de anéis de árvores, permite aos cientistas mapear as condições climáticas ao longo dos tempos. O Old World Road Atlas é um recurso online que examina dados de anéis de árvores na Europa que remontam a mais de 1000 anos. Os dados mostram que por volta de 794 d.C., uma forte seca atingiu o norte da Europa. Este mapa gráfico mostra as áreas mais afetadas. A Escandinávia sofreu muito.
Com uma seca após a outra, as colheitas simplesmente não cresciam. No oeste da Escandinávia, os recursos chegaram ao limite. O desespero levou muitos a medidas extremas. Por causa dessa seca que ocorria na Escandinávia na época, eles tinham um incentivo para sair em busca de recursos alternativos. E, ao mesmo tempo, eles encontravam mosteiros muito ricos de onde podiam levar as riquezas. Eles partiam porque não sobrava muita comida em casa. Com isso, as pressões populacionais na pátria levaram à fome em algumas partes da Escandinávia. Nos séculos 8 e 9, os escandinavos eram líderes mundiais na construção naval. Usando materiais básicos como madeira e lã de ovelha, eles criavam barcos elegantes e sofisticados. Em Tonsberg, construtores navais modernos constroem réplicas exatas dessas embarcações. O navio Gokstad, do qual estamos construindo uma réplica, é o maior navio viking conhecido. Vamos levar cerca de 5 a 6 anos, o que será muito mais do que os vikings teriam demorado. Porque é claro que eles podiam investir muito mais mão de obra. Além disso, é mais difícil fazer uma réplica exata do que fazer o original. No original, ninguém pode dizer que você não deveria ter feito algo. Em uma réplica, é claro que isso acontece. A equipe usa exatamente os mesmos métodos, ferramentas e materiais que seus antepassados vikings. Cada prancha é moldada apenas à mão, com ferramentas manuais. Então, por exemplo, a quilha dá um tremendo trabalho. Começamos com um tronco de carvalho deste diâmetro e o cortamos até o tamanho que vemos aqui no estaleiro. É uma quantidade enorme de trabalho. Ao construir o navio Gokstad, tentamos torná-lo o mais próximo possível do original que pudéssemos fazer. Isso inclui usar o mesmo tipo de ferramentas que os vikings teriam usado e também o mesmo tipo de madeira para o navio em si. O que significa, por exemplo, que nós não usamos serras, porque os vikings não tinham serras. Ainda podemos visitar navios vikings originais. Arqueólogos desenterraram vários navios que os vikings enterraram há mais de 1000 anos. Alguns dos mais famosos estão preservados aqui, no Museu do Navio Viking, em Oslo. O design do navio viking é bem especial. Não vai muito fundo no oceano. Ao navegar, ele ficava alto na água, então era muito rápido. Por causa da quilha, também era possível chegar bem perto da costa. Então, os barcos e a tecnologia dos barcos eram importantes. Esses navios também eram perfeitos para ataques, em parte graças a uma inovação única: o leme lateral. Os vikings podiam erguer rapidamente o leme lateral da água, permitindo que eles manobrassem até a costa. Uma vantagem ao lançar ataques surpresa. Por décadas, as expedições vikings partiram da Noruega, avançando para o oeste através do Mar do Norte e em direção aos ricos mosteiros da Grã-Bretanha e da Irlanda. Entre eles estavam 2 líderes orgulhosos e implacáveis, Olaf o Branco e o rei viking Ivar. Agora, uma nova descoberta em Dublin, na Irlanda, revela mais sobre Olaf e Ivar e a escala internacional de seu poder e ambição. Escondidos no centro de Dublin, os jardins do castelo são um oásis na movimentada capital. Antigamente, uma grande lagoa ou lago ocupava este local. Era um enorme porto viking repleto de navios de guerra e navios negreiros. Os locais chamavam de Lagoa Negra ou Dublin, que se tornou o nome de Dublin. Agora,
arqueólogos recuperam vestígios emocionantes do nascimento de uma cidade. Em 2020, os arqueólogos escavaram um grande local ao lado dos jardins do castelo. A equipe escavou séculos de material, descobrindo artefatos de mais de 1000 anos de história. E logo fizeram uma descoberta importante. Os arqueólogos acreditam ter desenterrado parte do porto viking original de Dublin. A descoberta de madeira e pregos de navios vikings mostra que eles estão no caminho certo. Aqui temos um pedaço de madeira de navio que encontramos no local. É metade da costela de um barco viking. A evidência sugere que o porto viking de Dublin era enorme, grande o suficiente para acomodar 200 navios. Mas quem o construiu? Poderiam ser os ex-vikings que governaram Dublin por volta de 850 d.C.? Esses personagens, Olaf e Ivar, meio que apareceram na cena histórica irlandesa no início de 850. Eles são 2 líderes que trabalhavam juntos e, em algumas fontes, são identificados como irmãos. E eles foram politicamente ativos por mais de 2 décadas na Irlanda. As novas descobertas em Ship Street mostram a extensão do assentamento de Dublin sob o governo de Ivar. Está decidido. Este era um importante centro internacional, onde escravos e outros bens eram reunidos e enviados para portos em todo o mundo conhecido. Através de uma combinação de guerra, comércio e colonização, Ivar e seus descendentes mudaram a Europa Ocidental, ajudando a criar a região que conhecemos hoje. Para os vikings, o projeto tinha escala e ambição sem precedentes. Era o ponto culminante de um processo que começara cerca de 60 anos antes, no final do século IX, quando os vikings começaram a invadir monastérios no noroeste da Europa. Os nórdicos, nessa época na Escandinávia, não eram cristãos praticantes. Eles seguiam sua própria religião. Então, eles não tinham os mesmos obstáculos morais ao saquear mosteiros que eram ricos em prata e ouro. A maioria desses mosteiros e igrejas eram desprotegidos, o que facilitava para que os nórdicos os pilhassem sem muita oposição. Eles eram alvos fáceis. O assentamento da igreja era um alvo fácil. Os vikings não estavam ali para perder suas vidas. Eles só queriam obter o saque do que precisavam para levar consigo, de forma fácil e com o menor custo possível para eles. Eram homens de negócios. Então vinham com 2 ou 3 navios e depois de explorar a área, sabiam onde atacar. Em 793 d.C., os vikings atacaram o monastério na ilha de Lindisfarne, na costa nordeste da Inglaterra. Os invasores matavam os que resistiam e escravizavam os demais. Eles também levavam os preciosos tesouros da igreja. Logo, outros seguiram seu exemplo. Os vikings não pretendiam inicialmente vir para a Irlanda. Eles foram descendo o Atlântico, na verdade. E só teriam viajado durante o verão. Inicialmente, eles só saíam para fazer o que chamam de viking, que é caçar presas. Eles não queriam conquistar lugar nenhum. Eram apenas saqueadores, invasores. Então, eles desceram pelas ilhas escocesas,
Continuaram a descer, chegaram à Escócia continental a norte e oeste, e então chegaram à parte norte da Irlanda, a ilha Rathlin, até o Mar da Irlanda. No final do século VIII, a Irlanda era um país cristão há mais de 300 anos e abrigava muitos assentamentos religiosos. Esses mosteiros produziam objetos de arte e impressionantes manuscritos iluminados. Mas a Irlanda não era apenas uma terra de santos e estudiosos. Ela estava dividida em dezenas de pequenos reinos governados por reis e régulos. Esses governantes costumavam lutar entre si e muitas vezes faziam prisioneiros durante esses conflitos. Para os irlandeses, a violência e a escravidão eram fatos cotidianos da vida. As principais diferenças entre a paisagem da Irlanda de agora e da era viking em termos de cobertura florestal é que a Irlanda era densamente arborizada durante a era viking. A paisagem teria sido menos transitável do que hoje porque havia extensões de florestas e pântanos para cruzar. Para os vikings, o mar não era uma barreira, era uma rota. Muitos mosteiros estavam localizados ao longo da costa, em ilhas e promontórios. Situada ao largo da costa de Antrim, Rathlin é uma das ilhas mais setentrionais da Irlanda. O abade Congal fundou um mosteiro lá por volta de 580 d.C. Vivendo sob estritas regras de pobreza, castidade e obediência, uma pequena comunidade de monges floresceu na remota ilha durante os 2 séculos seguintes. Mas em 795, navios vikings rumaram para o sul ao longo da costa oeste da Escócia em busca de alvos e saques. E Rathlin e seu mosteiro estavam diretamente em seu caminho. Eles teriam feito um ataque direcionado, rápido e veloz, levando o máximo de saques e escravos que pudessem carregar em uma única viagem. Os invasores saquearam o santuário sagrado. Aqueles que resistiram foram feitos prisioneiros ou mortos. Então eles atearam fogo ao mosteiro. Os restos dos vikings de Rathlin ficaram enterrados por mais de 1000 anos. No século XVIII, investigações descobriram um cemitério viking na ilha. E alguns anos depois, os arqueólogos fizeram uma descoberta fascinante nas proximidades. A descoberta sugere que, em sua busca por riquezas, os vikings recorriam a poderes sobrenaturais. Tudo muda. Porque eu mudei. Desde que eu perdi meu escudo, eu não sou mais a Lagertha. Não tenho com o que me proteger. Vikings. De segunda a sexta, às 10 da noite, no History 2. O homem com uma hemorroida preocupante entra na sala. Desculpe,
Não fui eu, não. Disse Carol, que só deu 347 passos hoje. Eu vim de bike. Sabe o que mais está vindo? A menstruação da Mari deve vir em 3 dias. Como é que sabem tanto sobre a gente? Vocês que estão compartilhando seus dados de saúde. Por isso que eu sei da micose do Kevin. Próximo. O que é isso na sua mão? Não, não, para! Nossa, que sem graça. Assistindo seu time do sofá? Max é viajar para vibrar com seu time no estádio. Ouvindo sua banda favorita no quarto? Max é curtir o show ali no meio da galera. Feriado em casa? Max é se conectar com a família em um lugar inesquecível. Max é viajar mais sempre que quiser. Max Milhas. Eu quero fazer um apelo a você em nome das crianças que sofrem no Brasil. Elas precisam da sua ajuda. Ana foi arrancada da segurança da sua casa e forçada a fazer sexo com turistas. Ela tem apenas 11 anos e chora para que este pesadelo chegue ao fim, para que alguém a salve. Mariana foi forçada a trabalhar. É uma menina assustada de 6 anos que trabalha em condições imundas e perigosas. Ela precisa da sua infância de volta. Milhões de crianças brasileiras precisam da sua ajuda hoje. Não dá para ignorar o sofrimento delas. A Fundação Abrinq tem salvado vidas em todo o Brasil e precisa urgentemente do seu apoio. Por favor, acesse doeagora.org.br e doe R$30 por mês. Nós não podemos deixar que este abuso continue nem por mais 1 minuto. Precisamos acabar com o sofrimento delas. Por favor, faça o que puder hoje. Muito obrigada. Em 2018, a reforma de uma casa na vila de Hafling descobriu os restos mortais de uma mulher. Enterrado ao lado estava um broche antigo. Sua presença indicava que quem quer que fosse essa mulher, ela havia morrido há muito tempo. Em Belfast, o arqueólogo Stephen Gilmore realizou uma análise pós-escavação dos restos mortais. Assim que recuperamos a arqueologia, limpamos os ossos. Ela viveu uma vida muito difícil e havia várias evidências de desgaste em suas articulações. Evidência de doença articular degenerativa, osteoartrite nas costas, evidência disso na rótula, no quadril, nas mãos, no pescoço. Basicamente, ela devia viver sentindo dor. Na esperança de descobrir mais sobre ela, Stephen enviou uma amostra do osso para a análise de DNA. O Departamento de Genética do Trinity College Dublin está na vanguarda da pesquisa genética moderna. Os pesquisadores aqui se especializam em DNA antigo, o processo de extração de DNA dos ossos de pessoas que morreram há muito tempo. A análise de DNA pode revelar informações surpreendentes e até chocantes sobre indivíduos que viveram muitos séculos atrás. A pesquisadora de doutorado Emily Breslin está animada com o que os ossos de Hafling podem revelar. A senhora de Hafling é um mistério. Temos essa senhora que foi enterrada em uma ilha pouco conhecida no norte da Irlanda. Ela tinha uma idade avançada quando morreu. Mas ela é de uma época bem dinâmica, em que havia muita mobilidade e as pessoas se deslocavam pelas vias marítimas pelo norte da Europa na época. Extrair DNA de indivíduos modernos é muito fácil. Podemos obter DNA do sangue, dos tecidos, até da saliva. É uma questão completamente diferente quando estamos lidando com vestígios arqueológicos. Muito desse material não vai nos permitir obter qualquer quantidade utilizável de DNA humano, quase sempre. Mas existem alguns elementos esqueléticos que são particularmente bons em preservar o DNA antigo, que é o que a gente chama de osso petrotemporal,
que envolve o ouvido interno. Os ossos antigos geralmente estão em condições tão ruins que a sobrevivência de um osso petroso não é garantida. Felizmente, os restos de Halfling fornecem uma amostra utilizável. A equipe faz a análise e surpreende-se com os resultados. A análise genética confirmou que ela era mulher e estima-se que ela tenha ascendência quase totalmente norueguesa, sem nenhum traço detectável de ascendência irlandesa ou escocesa. Ela não tinha cabelos loiros e olhos azuis, esse tipo de estereótipo dos vikings. Ela tinha cabelos castanhos escuros, olhos castanhos e um tom de pele mais claro. Eu sei que todo mundo tem a ideia do viking clássico, com cabelos loiros e olhos azuis. Mas vemos diversidade. Tem vikings com pigmentação mais escura também. A análise científica nos diz muito sobre a mulher de Halfling. Ela não era nativa da ilha, mas cresceu na Noruega. E ela ainda está envolta em mistério. Quem era ela? E como ela veio morrer em uma ilha solitária tão longe de casa? Ela poderia estar com os vikings que invadiram Halfling em 795 depois de Cristo? Ela obviamente não era uma colona, porque não há evidências de assentamento viking em Halfling. Ninguém leva uma idosa em um ataque ou em uma missão comercial sem um bom motivo. Você quer seu navio cheio de remadores ativos, guerreiros ativos. O papel dela numa missão militar, acho que é muito mais difícil de explicar. Nessa condição, fazer parte de uma equipe de trabalho num barco é pouco provável. Então, é claro, temos que estudar outras possibilidades. Os vikings podem ter pensado que a mulher poderia invocar poderes sobrenaturais para ajudar em sua missão. Existe a possibilidade dela ser a sábia deles. Sabe, eles podiam precisar de alguém para protegê-los das maldições das igrejas que estavam derrubando. Talvez fosse o papel dessa mulher. A magia parece estar associada a personagens femininas. A esfera feminina na era viking, nas fontes escritas. Isso tem um paralelo na mitologia grega e muitas outras mitologias em que a magia doméstica é algo que está na esfera feminina. O que chamamos de magia e feitiçaria, eles provavelmente chamariam de parte do mundo dos vivos. Também tem a ver com a nossa maneira moderna de entender esse fenômeno. Porque a magia provavelmente era tão real para eles quanto os objetos elétricos são reais para nós hoje. Quer acreditassem ou não que tinham assistência sobrenatural, os vikings continuaram a invadir monastérios com eficiência mortal. Em 807, eles queimaram o assentamento da igreja em Inishmurray, na costa oeste da Irlanda. Pareciam ser os mesmos invasores descendo a costa em busca de mais presas. Localizada perto de Galway, no oeste da Irlanda, a península de Roscan fica a sudoeste em direção ao Atlântico. Roscan é mais conhecida por seu mosteiro medieval, provavelmente fundado por volta do século VII. Tudo que sobreviveu são as ruínas de uma pequena igreja, um cemitério e uma torre redonda. Hoje, parece uma área rural remota. Mas na época dos vikings, era um importante centro de comércio europeu. Tanto que atraiu uma equipe de pesquisa da Universidade de Minnesota. Os pesquisadores Steve Matthews e David Woodward acreditam que antes da existência de muitas cidades europeias, Roscan era um importante centro internacional. Eles usam o sensoriamento remoto para descobrir mais.
Funciona disparando um pulso no solo. É aqui, ó. Aí tá legal. E ele refrata as perturbações no solo. Tá ótimo. Boa. E o que estamos procurando são refrações que mostram a habitação humana ou a presença de humanos, como ângulos retos, feições quadradas, feições mais longas que não seriam necessariamente uma feição geológica. Os dados sugerem que esse campo aberto já foi repleto de edifícios. É mais provável que fossem oficinas. Sabemos que eles trabalhavam muito com ferro aqui. Então haveria ferragens e forjas. Eles moíam grãos aqui. Faziam trabalhos em couro. E, na verdade, os mosteiros funcionavam como um centro de artesanato para a área local. Roscan teria sido um centro industrial e comercial, onde circulavam todo tipo de mercadorias. E um alvo tentador para os invasores vikings. É difícil saber o que os vikings sabiam sobre Roscan antes de chegarem. Talvez tenha sido um alvo de oportunidade, mas o local certamente estava conectado com rotas comerciais muito maiores no Atlântico. As rotas comerciais que sabemos terem sido iniciadas na Idade de Bronze com os fenícios estendia-se desde o norte da África, Egito, pela costa da Espanha até a Baía de Galway, ao norte da Escócia. Essas rotas comerciais seriam conhecidas pelos monges na época. E se os vikings não soubessem para onde ir na época de Roscan, interrogatórios com os monges diriam exatamente onde ficavam os mosteiros. Quando pensamos na Irlanda hoje, pensamos nela como uma terra. Mas quem morava aqui no século 6, 7 ou 8, ele pensava neste lugar como uma porta de entrada para a água. A água é a estrada para o mundo. Os vikings e os irlandeses sabiam disso. O que isso me diz é que os vikings sabiam e entendiam que havia um rico mosteiro aqui em Roscan na época em que o atacaram. Os anais irlandeses medievais são registros ano a ano de eventos importantes escritos por monges. Uma anotação de 807 d.C. narra o ataque a Roscan. Os pagãos invadiram Roscan. A lua ficou da cor do sangue. A lua se transformando em sangue, que muitas vezes é interpretado como um eclipse. Mas esse é o nosso pensamento moderno. Nós pensamos que a lua de sangue significa eclipse. Uma lua de sangue significa que a lua é vermelha como sangue. E isso pode acontecer a partir de algo muito inerente aos vikings. O fogo. Quando se queima coisa, especialmente em grande escala, a lua fica vermelha, brilhante, como se estivesse coberta de sangue. Eu queria repensar nossa compreensão dos monges. Os monges da época não eram covardes, eram corajosos. O sangue é o símbolo dos mártires. E isso remonta à igreja primitiva. E os fundadores da igreja disseram que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Os vikings venceram batalhas com armas sórdidas e uma atitude perversa. E os monges acreditavam que sempre venceriam a guerra, sobrevivendo a ela. Que os santos nos protejam. Chegar ao topo da cadeia alimentícia é só um começo. Descubra a incrível história por trás das suas comidas favoritas. Ele era um implacável e impiedoso homem de negócios. Gigantes dos Alimentos. Quinta, às 9h05 da noite, no History 2. O homem com uma hemorroida preocupante entra na sala. Desculpe, não fui eu não. Disse Carol, que só deu 347 passos hoje. Eu vim de bike. Sabe o que mais está vindo? A menstruação da Mari deve vir em 3 dias. Como é que sabem tanto sobre a gente? Vocês que estão compartilhando seus dados de saúde. Por isso que eu sei da micose do Kevin. Próximo. O que é isso na sua mão? Não, não, para! Nossa, que sem graça. A Patriani traz para Santo André o prédio mais tecnológico da cidade. Ousamos dizer que é o melhor 3 suítes de Santo André. A localização é show, no bairro Jardim, em frente ao Parque Celso Daniel e ao lado do shopping.
São apartamentos de 163 metros quadrados e 3 vagas, sendo uma para carro elétrico e outra para cabine dupla. Todos os apartamentos têm ventilação cruzada e sala com 2 varandas, uma para o sol da manhã e outra para o sol da tarde. O prédio é tão moderno, tem até fazenda de energia solar e casa de campo no condomínio. Viva a experiência de morar em Patriani. Santo André, ótima para investir, melhor ainda para viver. Fale com a gente. Eu quero fazer um apelo a você em nome das crianças que sofrem no Brasil. Elas precisam da sua ajuda. Ana foi arrancada da segurança de sua casa e forçada a fazer sexo com turistas. Ela tem apenas 11 anos e chora para que este pesadelo chegue ao fim, para que alguém a salve. Mariana foi forçada a trabalhar. É uma menina assustada de 6 anos que trabalha em condições imundas e perigosas. Ela precisa de sua infância de volta. Milhões de crianças brasileiras precisam da sua ajuda hoje. Não dá para ignorar o sofrimento delas. A Fundação Abrinq tem salvado vidas em todo o Brasil e precisa urgentemente do seu apoio. Por favor, acesse doeagora.org.br e doe R$30 por mês. Nós não podemos deixar que este abuso continue nem por mais 1 minuto. Precisamos acabar com o sofrimento delas. Por favor, faça o que puder hoje. Muito obrigado. Amém. Mesmo assim, os ataques vikings tinham um impacto devastador, tanto física quanto psicologicamente. As pessoas viviam com medo da ameaça que espreitava do mar. Onde quer que os vikings atacassem, o único rastro que deixavam era o sangue lavado pela maré. Os ataques rápidos continuaram por décadas. Os vikings levavam o saque e voltavam para casa. Mas de 840 em diante, eles começaram a estabelecer assentamentos mais permanentes. Para os vikings, o mar era tudo. Era a estrada deles, um meio para viajar, invadir e negociar. Então, quando decidiram estabelecer bases permanentes, fazia sentido usar locais na costa e nos rios. Esses assentamentos se transformaram em cidades. Uma coisa que foi bastante revolucionária na arqueologia nos últimos 20 anos é a compreensão do tamanho de alguns desses primeiros assentamentos vikings. Escavações em locais como Woodstown, Dublin, Repton, Torksey mostraram que eram assentamentos muito grandes, eram quase como uma cidade e tinha muitas indústrias afiliadas, pessoas consertando coisas, pessoas fazendo têxteis, pessoas que trabalhavam com metais e comercializavam. Dublin era muito importante e muito atraente como uma proposta para se firmar, porque ficava às margens de um rio que seguia para o interior, bem no interior. Mas também está localizada entre 2 reinos irlandeses, Brega e Leinster. Então, era uma área de fronteira onde havia um pouco de atrito natural, atrito militar, e os vikings se aproveitavam disso. Eles eram excelentes oportunistas. Dublin tornou-se uma das cidades vikings mais importantes da Europa. Quando os vikings chegaram lá, muitos nativos irlandeses já viviam na área. Então eles usaram a força das armas para se firmar. Mas eles ainda precisavam da população local. Então os vikings foram atraídos para Dublin não só pelo rio Liff, mas eles precisavam de estradas, de acesso aos campos e de alimentos. Eles tinham que ter interação com o interior e os irlandeses deviam estar negociando com eles ou não teriam sobrevivido. Assim, a população de Dublin não foi massacrada ou eliminada de forma alguma. Na verdade, foram conquistados. Os vikings que se estabeleceram em Dublin podem ter subjugado os irlandeses locais, mas logo enfrentaram uma ameaça crítica ao seu poder. Por volta de 850, um novo contingente de escandinavos rumou para a Irlanda. Os irlandeses os chamavam de os estrangeiros sombrios. Quando esse grupo surgiu, entrou em conflito com outros bandos de vikings que estavam na Irlanda. Um grupo era chamado de estrangeiros sombrios e o outro de estrangeiros justos.
Usar os termos sombrio e justo em outros contextos na língua irlandesa, às vezes, pode significar novo e velho. A ideia de que talvez o mais velho era mais justo. E o mais novo, meio que tem conotações ligeiramente negativas. Os estrangeiros novos ou sombrios eram liderados por dois formidáveis reis vikings, Ivar e Olaf o Branco. Eles pareciam uma raça diferente, mais ambiciosos e implacáveis do que os estrangeiros justos. E logo, mostraram a seus predecessores quem estava no controle. Os pagãos das trevas chegaram a Dublin. Fizeram um grande massacre dos estrangeiros justos e saquearam o acampamento naval, tanto pessoas quanto propriedades. Ivar e Olaf estavam agora no comando do assentamento de Dublin e seu extenso porto. E eles tinham grandes ambições. Com rotas marítimas para a Grã-Bretanha e a Europa, Dublin tinha a localização perfeita para o comércio internacional. Sua principal mercadoria não era comida, nem itens preciosos, mas carne humana. Os nórdicos não introduziram a escravidão na Irlanda. Os escravos eram uma presença muito forte na sociedade irlandesa antes da chegada dos nórdicos. O que os nórdicos viram foi uma oportunidade de lucrar com o comércio de escravos, porque eles tinham a tecnologia de navios que poderia levá-los mais longe e exportar esses escravos para mais longe com um lucro maior. A escravidão, ela era aceita na vida gaélica. A diferença é que a mentalidade viking era, podemos dizer, praticamente nihilista. Mas também era eternamente otimista. Eles viviam o momento. Então, para eles, quem pudesse lutar de pé e não quisesse ser escravo e conseguisse revidar, bem, seria uma boa mão de obra. Mas quem não resistisse a eles, viraria uma vítima fácil. Ivar e Olaf reuniram muitos cativos durante seus ataques. Eles também negociavam com reis irlandeses, que às vezes entregavam prisioneiros em troca de prata viking. Os reis vikings planejavam fazer de Dublin a capital do comércio de escravos da Europa. E para isso, eles equiparam e mantiveram um grande número de guerreiros. Arqueólogos descobriram a verdade sobre esse exército esquecido, enterrado sob esse parque tranquilo. Em Island Bridge, Dublin, o National War Memorial Gardens é um lugar calmo e comovente. O local homenageia milhares de homens e mulheres que deram suas vidas na Primeira Guerra Mundial. Mas este lugar também está ligado a outro exército, um bem mais antigo. Durante o século XIX, obras de construção de ferrovias nas proximidades desenterraram restos humanos de 1000 anos antes. Island Bridge era o lar de um grande cemitério viking. E os arqueólogos Mavis Sikora e Barra O'Donovan acreditam que seja um dos mais importantes da Europa. No século XVII, um guerreiro japonês gastou uma fortuna numa fortaleza tão inovadora e tão impenetrável que ela continua de pé até hoje. Ela até serviu de dojo para quando James Bond fez o treinamento ninja super secreto em Só se Vive Duas Vezes. Causa do alto conteúdo de calcário no gesso, o castelo de Rimed é quase impossível de ser destruído por fogo. Riquezas insanas da antiguidade. Sexta, às 9h05 da noite, no History 2. O homem com uma hemorroida preocupante entra na sala. Desculpe,
Não fui eu, não. Disse Carol, que só deu 347 passos hoje. Eu vim de bike. Sabe o que mais está vindo? A menstruação da Mari deve vir em 3 dias. Como é que sabem tanto sobre a gente? Vocês que estão compartilhando seus dados de saúde. Por isso que eu sei da micose do Kevin. Próximo. O que é isso na sua mão? Não, não, para! Nossa, que sem graça. Que tipo de pessoa você é pela manhã? O primeiro a acordar ou só mais 5 minutinhos? Ou que acorda cheio de disposição? Independentemente de quem você é de manhã, na EMA, nós sabemos que um grande dia começa com uma grande noite de sono. E é por isso que tudo que nós fazemos ajuda a despertar o seu melhor. Do colchão mais premiado da Europa, o EMA original, as camas, travesseiros e muito mais. Veja você mesmo com um teste de 100 noites sem risco. EMA, compre online agora. A Patriani traz para Santo André o prédio mais tecnológico da cidade. Ousamos dizer que é o melhor 3 suítes de Santo André. A localização é show, no bairro Jardim, em frente ao Parque Celso Daniel e ao lado do shopping. São apartamentos de 163 metros quadrados e 3 vagas, sendo uma para carro elétrico e outra para cabine dupla. Todos os apartamentos têm ventilação cruzada e sala com 2 varandas, uma para o sol da manhã e outra para o sol da tarde. O prédio é tão moderno, tem até fazenda de energia solar e casa de campo no condomínio. Viva a experiência de morar em Patriani. Santo André, ótima para investir, melhor ainda para viver. Fale com a gente. O rio Liffey está à nossa esquerda e tem o cume sobre o qual a cidade foi construída, correndo à direita, e a ferrovia passa entre eles. Exatamente. Acho que é por isso que todas essas descobertas foram feitas. Houve uma enorme quantidade de atividade industrial. Kilmainham Island Bridge é uma concentração extremamente importante de enterros vikings e é o maior a oeste da Noruega. Algumas das sepulturas pertenciam a mulheres, mas a maioria pertencia a homens jovens, guerreiros enterrados com suas armas. O que é notável em Island Bridge e Kilmainham é o número de espadas que foram encontradas, o que é indicativo de uma elite guerreira, na verdade, que operava em Dublin nessa época. O trabalho no National War Memorial Gardens nos anos 1930 revelou mais restos mortais. Cinco outros esqueletos vikings foram descobertos. E um deles é, na verdade, um esqueleto incrivelmente bem preservado e também é um dos poucos esqueletos completos que sobreviveram. Ele tinha cerca de 1,87 m de altura, então era um indivíduo muito alto e forte. E ele foi descoberto também com as armas. Todo o túmulo foi levantado e levado ao Museu Nacional para a escavação ser feita no museu. A descoberta mais recente aconteceu diante deste pequeno portão em um canto do parque. Nos anos 2000, um empreiteiro que instalava cabos aqui desenterrou uma espada e parte de uma lança. Uma investigação mais aprofundada revelou ossos humanos. E o mais lamentável nas descobertas do século XIX é que os restos humanos não foram curados. Então foi muito emocionante pensar que algo ainda poderia ter permanecido. Pode ser o último vestígio remanescente de enterros vikings no local, nesta parte de Dublin. A tecnologia moderna permitiu uma investigação científica dos restos mortais. Esse indivíduo morreu com 18 a 20 anos de idade, então era um homem jovem. A análise isotópica feita em um dente indica que esse indivíduo não cresceu na Irlanda. Ele provavelmente nasceu em algum lugar como a Escandinávia e se mudou para Dublin mais tarde em sua vida. Portanto, acreditamos que esta espada viking de Island Bridge data do século IX depois de Cristo. E sabemos disso porque a comparamos com outros exemplos encontrados na Noruega. Portanto, é uma arma escandinava e era a arma de um guerreiro. Esse jovem tinha status. Ele pode ter sido filho de um senhor ou rei viking.
Como os outros guerreiros cujas sepulturas estão no fundo de Ironbridge, ele foi enterrado no final do século IX, na época em que Ivar e Olaf governavam Dublin. Os 6 vikings de Dublin equiparam e mantiveram esse poderoso exército. Mas por quê? Pragmáticos e implacáveis, Ivar e Olaf sabiam que conquistar a Irlanda seria difícil. A variedade de diferentes grupos de poder tornou quase impossível para os vikings ocupar o país. Conquistas mais fáceis poderiam ser feitas em outro lugar. Os reis vikings olharam para a terra que ficava a leste, através das ondas cinzentas do Mar da Irlanda. Em 865 d.C., Ivar embarcou à frente de uma força de vikings de Dublin. Eles viajaram para a costa leste da Inglaterra, onde se juntaram a outros bandos vikings. Esses guerreiros estavam unidos por um objetivo comum: conquistar a Inglaterra. Eles são conhecidos como o Grande Exército Viking. Eles tinham a intenção de conquistar. Ivar é lembrado tanto na história quanto na lenda como um líder proeminente dentro do Grande Exército Viking. Podemos imaginá-lo se deslocando entre as duas ilhas para poder fazer campanhas políticas. Os vikings se mudaram para Nortúmbria. Com 2 reis locais envolvidos em uma amarga guerra civil, a região estava em desordem. Aproveitando o caos, o exército viking capturou a principal cidade da região, York. Diante de um inimigo comum, os reis rivais deixaram de lado suas diferenças e tentaram recapturar York. Mas os invasores os derrotaram e os mataram. Nas décadas seguintes, York seria uma cidade viking. O homem com uma hemorroida preocupante entra na sala. Desculpe? Não fui eu, não. Disse Carol, que só deu 347 passos hoje. Eu vim de bike. Sabe o que mais está vindo? A menstruação da Mari deve vir em 3 dias. Como é que sabem tanto sobre a gente? Vocês que estão compartilhando seus dados de saúde. Por isso que eu sei da micose do Kevin. Próximo. O que é isso na sua mão? Não, não, para! Nossa, que sem graça. Pão de Açúcar apresenta novo cliente mais Black. Pro Mota, mais cores no prato. Pra Nina, mais churrascos. Pra Samantha, mais tempo livre. 20% de desconto sempre. Numa quinzena, você aproveita carnes. Na outra, hortifruti e mais frete grátis em todas as compras online. Mais Mota, mais Nina, mais Samantha. Novo cliente mais Black. Mais benefícios para quem é mais pão. Vem pro app. Pão de Açúcar. A Patriani traz para Santo André o prédio mais tecnológico da cidade. Ousamos dizer que é o melhor 3 suítes de Santo André. A localização é show, no bairro Jardim, em frente ao Parque Celso Daniel e ao lado do shopping. São apartamentos de 163 metros quadrados e 3 vagas, sendo uma para carro elétrico e outra para cabine dupla. Todos os apartamentos têm ventilação cruzada e sala com 2 varandas, uma para o sol da manhã e outra para o sol da tarde. O prédio é tão moderno, tem até fazenda de energia solar e casa de campo no condomínio. Viva a experiência de morar em Patriani. Santo André, ótima para investir, melhor ainda para viver. Fale com a gente. Rolo é um dos personagens da série que é baseado em um personagem histórico real que também está documentado e sabemos que existiu. Rolo, segundo as fontes, também era conhecido como Rolo o Caminhante. E acredita-se que tenha sido um senhor da guerra norueguês muito grande. Na verdade, dizem que ele era tão grande que não cabia na sela do cavalo.
Na parte histórica de Rolo, como veremos mais adiante na série, foi que ele dedicou parte dos seus saques na zona do que seria a França, na região do Sena. E sim, digamos que chegou o momento em que o imperador, que estava tão cansado de todas as manobras que os vikings estavam fazendo, decidiu, além de pegá-los, oferecer a eles um território. Um território que mais tarde seria o que hoje em dia conhecemos como Normandia. Então, Rolo era um viking norueguês que vagava de um lado para o outro, sem saber direito o que fazer da vida, porque estava exilado e coisas do tipo. E acabou se tornando o primeiro duque da Normandia. Os vikings então se dirigiram para a abadia de Whitby, na costa do Mar do Norte. Essas ruínas góticas datam do século XIII. Mas centenas de anos antes, havia um mosteiro ainda mais antigo aqui. Um bando viking, liderado pelo próprio Ivar, atacou e saqueou o local. Logo depois, o local ficou abandonado e vazio. No final da década de 860, o exército viking invadiu os reinos anglo-saxões ao sul, devastando grandes partes do país. Esta foi uma clara mudança de estratégia para Ivar e outros líderes vikings. Em vez de ataques rápidos para destruir e pilhar, eles se concentravam em conquistar grandes extensões de território. As campanhas de Ivar na Grã-Bretanha foram mais bem-sucedidas do que ele esperava. Em York, ele estabeleceu uma nova base equivalente ao reino viking de Dublin. Às vezes, temos estereótipos de vikings como uns idiotas que não planejavam as coisas, mas para organizar um reino político tão bem-sucedido que se estendia pelo mar da Irlanda exigia muito planejamento. Ivar e Olaf também reuniram um enorme suprimento da mercadoria mais lucrativa do mundo viking. Em 871, os anais registraram um evento dramático. Olaf e Ivar retornaram a Dublin com 200 navios, trazendo consigo em cativeiro para a Irlanda uma grande quantidade de anglos, bretões e pictos. Ao todo, devia haver milhares de prisioneiros. Para os vikings, esses cativos eram uma mercadoria extremamente valiosa. Eles se tornaram parte de um império de comércio de escravos que se estendia da Irlanda à Escandinávia e aos confins distantes da Europa. Ivar morreu em 873. Nessa época, sua reputação era tal que os anais o chamavam de Rei dos Nórdicos de toda a Irlanda e Grã-Bretanha. Na época da morte dele, ele controlava a maior parte da região costeira irlandesa. As Ilhas Órcades, as Ilhas Ocidentais, Argyll, Strathclyde, Caithness, a Ilha de Man e, é claro, Dublin e York. É uma área enorme, um vasto território que um homem conquistou durante toda a sua vida. Eu posso ver o termo império sendo verossímil em alguns aspectos. Eles cruzaram fronteiras e estamos falando de reinos pan-marítimos aqui. Os descendentes de Ivar agora assumiam o manto do poder e da ambição viking. Um após o outro, seus filhos e netos o sucederam como reis de Dublin. Territórios controlados por reis irlandeses cercavam Dublin e outros assentamentos vikings da Irlanda. Anos depois da morte de Ivar, eles e os estrangeiros sombrios ficaram presos em um delicado equilíbrio de poder. Nenhum lado poderia dominar o outro. Mas os vikings precisavam de um suprimento constante de cativos para o comércio de escravos. Então eles continuaram invadindo
atacando assentamentos e mosteiros que estavam sob a proteção dos reis irlandeses. Ao norte de Dublin ficava o reino irlandês de Brega, centrado em torno da antiga passagem do túmulo de Nauf. Os vikings haviam atacado e saqueado o local no passado. E em 896 d.C., eles mataram Flannacan MacElach, o rei de Brega. Para os parentes de Flannacan, esse foi um ponto sem volta. E com o tempo, eles vingariam seu rei morto. Em 902, os homens de Brega uniram forças com o reino de Leinster e atacaram Dublin. Parece que o ataque irlandês em duas frentes pegou os vikings desprevenidos. Eles estavam no auge de seu poder, já haviam conseguido conquistar grandes vitórias na Grã-Bretanha e na Irlanda, e para poder derrubar isso, eles teriam que fazer muito planejamento das ações e ter sorte para alcançar essa vitória. Os pagãos foram expulsos da fortaleza de Dublin e eles abandonaram um bom número de seus navios e escaparam meio mortos, depois de terem sido feridos e quebrados. Agora, todos os filhos de Ivar estavam mortos. Vários de seus netos sobreviveram ao ataque e fugiram para a Grã-Bretanha e a França. Os vikings de Dublin sofreram um revés devastador. Mas isso estava longe do fim da dinastia de Ivar. Nas décadas que se seguiram, os descendentes de Ivar recuperariam suas fortunas e guerreariam novamente. E a maior batalha de todas decidiria o destino da Inglaterra. Todas as evidências que temos sugerem que milhares de pessoas participaram dessa batalha. Houve uma enorme reunião de poder militar para os padrões da época. Onde a batalha foi travada é onde o nascimento da nação da Inglaterra ocorreu.